bem, pessoal, como nós falamos para alguns alunos, a gente vai tentar trabalhar aqui um pouquinho alguns temas pertinentes aos vestibulares. É bom vocês observarem que você tem que ter cuidado com alguns conceitos da área de história, da área de geografia, da área de filosofia, tá, de sociologia, porque existem temas que acabam sendo parecidos, mas nem sempre o trato que uma disciplina dá é a mesma que a outra vai dar. Eu vou dar um exemplo para vocês aí de um tema interessante. Quando a gente fala de estados modernos, olha só, quando a gente fala de estados modernos em geografia e em história, são completamente diferentes. Em geografia, essa estrutura de estado que a gente conhece hoje. Já em história, o estado moderno é o estado da idade moderna, é o chamado estado absolutista. E lembrando que esse estado absolutista é um estado caracterizado por um rei que tem excesso de poderes. Então, olha a diferença entre história e geografia, beleza? Vamos lá. Então, assim, quais são os temas que hoje a gente pode trabalhar que são interessantes para o vestibular? Existem temas que estão aniversariando. Agora, esses temas que estão aniversariando, nós temos 3 temas marcantes. É o centenário do Nelson Mandela, é um tema marcante para esse vestibular. Nós temos também um outro tema importante para esse vestibular, que é o ano de 68, está fazendo 50 anos, e a Constituição Brasileira de 88, a famosa Constituição Cidadã. São 3 temas que estão aí em evidência. Sobre a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Lembrem que Constituição é um tema recorrente em vestibulares e lembrem que o Enem ele tem um tópico lá sobre Constituições brasileiras, então ele exige esse conhecimento. Primeiro ponto, vocês têm que lembrar que ela é considerada a Constituição Cidadã. E esse é o grande chamativo, né, a grande marca dessa Constituição. E existem vários elementos que a tornam uma Constituição Cidadã. Gente, o voto dos analfabetos. Lembrem que esse tema é polêmico, muita gente favorável, outros são contrários, mas o fato da cidadania, né, de plena cidadania a eles, é um dos fatos que torna essa Constituição a Constituição Cidadã. Lembrem que ela também permite o voto para os jovens de 16 a 18 anos, é opcional, mas é um direito que eles têm se eles quiserem participar, e também é opcional para quem tem mais de 70 anos. Agora, outro ponto importante, ela vai tornar a questão do racismo um crime inafiançável. Então, o racismo como crime inafiançável é um ponto importante. A gente sabe que nem sempre isso é seguido. Tá? A Constituição de 88 também estabelece as comunidades quilombolas tenham suas terras demarcadas, né, a serem demarcadas, é o que está pedido lá. As comunidades indígenas também terem suas terras a serem demarcadas. Então, de certa forma, a terra tem uma função social. E assim, são alguns elementos que fazem com que a Constituição de 88 ela se torne tão importante, seja essa Constituição cidadã. Agora, lembrem também que ela é uma Constituição democrática e ela abriu pontos interessantes e foi decidido naquele momento coisas importantes que só seriam de fato discutidas plenamente posteriormente. Por exemplo, é aquele plebiscito que ocorreu durante o governo do presidente Itamar Franco. Nesse plebiscito do Itamar Franco, se vocês estão lembrados, se o povo brasileiro queria uma república, se o povo brasileiro queria essa república parlamentarista ou presidencialista, ou se o povo brasileiro queria uma monarquia. Lembre que quando foi proclamada a república, lá em 1889, com Deodoro da Fonseca, naquele cenário, o povo não teve direito de participação. Então a Constituição e os debates de 88 possibilitaram essa discussão, e aí o povo optou para que o Brasil seja uma república presidencialista, que é o que prevalece até os dias de hoje, certo? Muito bem. Outro tema que é importante nesse ano aqui de 2018 são os 50 anos do movimento 68. Existem vários livros, 68, o ano que nunca acabou, tá? É um dos mais conhecidos, documentários sobre isso também. Outros chamam de maio de 68. É importante que vocês saibam que a França foi em maio, e da França a coisa proliferou com mais velocidade. Mas assim, em alguns lugares aconteceu antes, mesmo no Brasil em 68, nós temos um episódio aí em março, para ser mais específico, antes de maio na França, o assassinato do estudante Edson Luiz, por exemplo, são manifestações que vão acontecer, e aí depois vem a manifestação dos 50 mil, dos 100 mil, e uma série de fatores. Então, só para vocês entenderem, não começa na França, a da França é a mais famosa. Por que 68 é tão importante? Porque
As lutas de 68, elas permanecem até hoje. Nós temos o que nós chamamos dos ecos de 68. Então, na França, que é um desses símbolos, em 68, a juventude francesa estava lutando, exigindo uma reforma educacional. Então, o que eles queriam era uma reforma educacional. A pressão cresceu, a manifestação cresceu a ponto de levar cerca de 10 milhões de trabalhadores franceses para uma grande greve geral. Olha o tamanho e a dimensão disso. O povo brasileiro, eu costumo dizer, em 70, aquela musiquinha 90 milhões em ação, tá? Para frente Brasil. Olha só trabalhadores franceses pararam 10 milhões. Então foi uma verdadeira greve de trabalhadores que começou com um movimento de estudantes. O presidente francês chegou a fugir para a Alemanha, passou algumas horas fora do país. Quando voltou, o povo estava cantando Deus para o presidente. Então, assim, foi um movimento muito interessante. Agora, além de ser um movimento contra o governo da França, como eu disse a vocês, tem movimentos que são contra governo de direita, mas também contra governo de esquerda. Então, 68 é um ano muito interessante. Então, você tem, por exemplo, na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga, que vai ser combatida ferozmente por Leonid Brezhnev. Exigia-se na Tchecoslováquia uma abertura democrática, tá? Uma reforma educacional, mas uma abertura democrática. Isso não foi aceito por Leonid Brezhnev, que era o governante da União Soviética na época. A gente indo também para a Iugoslávia, houve uma pressão sobre o governo e Broz Tito, que é o governante da Iugoslávia, cedeu e negociou com os manifestantes. Fechou-se universidades em Roma, tá? Houve movimentos, por exemplo, contra as Olimpíadas do México, que terminou com uma onda, um massacre. Fala-se em 300, 400 mortos no México. Tá? 68 também é o ano em que nos Estados Unidos nós temos o assassinato de Martin Luther King e de Bob Kennedy. Os dois trabalhavam juntos tanto pelos direitos civis dos negros, como eles também trabalhavam juntos aí pelo fim da guerra, pela saída americana da guerra do Vietnã. Então são temas que são interessantes. Então esses dois assassinatos mexeram muito com a população americana e levou estudantes a grandes manifestações, incendiou o movimento dos Panteras Negras, que ficaram muito chateados, entendendo que o pacifismo não ia resolver. Então, de fato, só a luta com só a força iria resolver. Então foi uma situação muito complicada nesse setor nos Estados Unidos, manifestação das universidades que também terminou com muita violência. Assim, tem um movimento hippie, e dentro do movimento hippie tem um power flower, que seria quando o movimento hippie colocava flores na boca dos canhões, das armas, indicando que não era para ter mais guerra, que era para o fim a guerra do Vietnã, certo? 68 também, no Brasil, aí para quem não entende mais ou menos o que foi o regime militar, o que foi a ditadura militar, é importante que vocês saibam uma coisa, olha, em um conceito sociológico, não confundam, em um conceito sociológico, eu posso dizer, de repente, que houve um regime militar. Por que em um conceito sociológico? Preste atenção nisso. Porque no conceito sociológico de ditadura, as instituições democráticas teriam que estar a maior parte do tempo delas fechada, certo? E aí o Congresso ficou a maior parte do tempo aberto. A população podia votar para deputados federais, para senadores, tá? Agora, entendam que isso não quer dizer que não houve ditadura na prática. Na prática houve ditadura, porque todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que os civis ou qualquer outro grupo ia de confronto aos militares, você usava da força e da coerção. O AI-5 é um exemplo disso, que caçava mandatos, mutilou o Congresso, eles fecharam o Congresso, então lembre dessas coisas. Pois bem, em 68 houve manifestações de estudantes e num restaurante chamado Calabouço, um restaurante universitário, tá? Que havia aumentado o preço, os estudantes não gostaram, foi feita uma manifestação, a polícia agiu com violência e matou o estudante Edson Luiz. Quando Edson Luiz foi morto, a polícia tentou retirar o corpo, as Forças Armadas tentaram retirar o corpo, e os estudantes não deixaram. Pegaram o corpo, levaram para velar na igreja, e depois foi proibido que houvesse a missa de sétimo dia e uma série de outras manifestações. Os estudantes se manifestaram e foram coibidos com muita violência. Tá? Tudo isso aí entre março e julho aí de 68. Se você for buscar ainda o movimento das mulheres, é um dado curioso também, olha só, 68 as mulheres francesas, elas reivindicavam mudanças na lei do aborto, reivindicavam o direito à pílula anticoncepcional, o direito ao próprio aborto. Na verdade, elas queriam a pílula anticoncepcional, que daria a elas a liberdade e o direito delas escolherem a hora de engravidar,
certo? O direito delas escolher a hora de trabalhar, a hora de fazer a faculdade, de parar com isso, dar um tempo para poder ser mãe. Então tudo isso, de fato, foi muito interessante em 68. E lutaram pelo direito civil dos negros, as mulheres lutaram pelo fim da guerra do Vietnã, era hora delas lutarem pela causa dela. Na moda, 68 tem uma curiosidade muito interessante aí, na moda, 68 foi o ano em que as calças jeans para mulheres superaram a produção dos outros tipos de roupas femininas, vestimentas femininas, saias, vestidos. Então foi a primeira vez na história, foi 68. Então é uma mudança relevante aí. Portugal, por exemplo, 68 houve a luta contra o salazarismo. Então 68 você tem lutas contra a ditadura de direita, que é o caso do salazarismo em Portugal, do regime militar no Brasil que estava começando a se fortalecer. Depois do episódio do assassinato de Edson Luiz, das manifestações pacíficas, um deputado chamado Márcio Moreira Alves foi até o Congresso, denunciou, fez críticas ao sistema, disse que vivíamos uma ditadura, e aí os militares pediram a cassação dele, o Congresso não cassou o mandato, os militares ficaram chateados, e aí Costa e Silva decretou o ato institucional de número 5, e esse ato é aquele que retira diversos direitos, dá plenos poderes para o presidente, e que depois levou aquilo que nós vamos chamar de anos de chumbo. Então, em 68 eu tenho o movimento das mulheres, eu tenho a luta contra os estados totalitários de direita, eu tenho a luta também contra os chamados estados totalitários de esquerda, certo? No caso, a Tchecoslováquia é um exemplo de tentativa de mudança, tá? A Iugoslávia com Brochito, tentativas de mudança e conseguiram, né, algumas conquistas. Lutas contra movimentos em países democráticos, que é, por exemplo, o caso da França. Então, são vários fatos que fazem com que 68 fique vivo até os dias de hoje. 68 tem muitas frases, tá, que lembram 68. Entre elas, uma das bem conhecidas é Proibido Proibir, que Caetano Veloso no Brasil depois fez uma música, é Proibido Proibir, depois do show foi vaiada aquela confusão toda, e logo depois disso ele foi preso e exilado e enviado para a Inglaterra. Então, 68 é um ano fabuloso, é um ano espetacular para ser estudado, ok? Um outro tema pertinente ao vestibular, como nós dissemos, é o centenário de Nelson Mandela. Gente, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu falo de Nelson Mandela, não posso deixar de falar do apartheid, certo? Quando você fala do apartheid, você tem que lembrar que era a ideia da segregação, que era muito presente também nos Estados Unidos. Essa segregação fazia com que os negros não tivessem os mesmos direitos que os brancos. E, na verdade, os negros eles perderam os direitos, tá? Eles foram tomados os seus direitos. Então, aos poucos foram sendo criadas leis que vão tirar o direito dos negros. Então vamos dar um exemplo aqui de algumas leis. Então primeiro chegou-se a criar leis que, por exemplo, proibiam o sexo, tá? Chamada lei da imoralidade, proibia sexo entre pessoas de raças diferentes, no caso entre o branco e as demais etnias, podia ser negro, tá? Podia ser indiano, podia ser de outros grupos, não poderia ter relações sexuais. Depois chegou-se a proibir o casamento, casamento multirracial, foi proibido. Também foram criadas leis que obrigavam os negros a morar em regiões chamadas bantustões, certo? E existiam coisas assim que eram curiosas, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Você está andando numa calçada, não podia cruzar com o branco na calçada. Você tinha que descer ou passar para o outro lado. E diziam que os negros que moravam nos bantustões foi retirado deles a cidadania africana, né? Sul-africana. Então eles não tinham cidadania. Então é uma situação muito complicada. E quem viveu sabe que não era uma coisa muito fácil. E esse episódio, essas situações, esse contexto, também se refletiam nos Estados Unidos. O que fazia com que o governo americano entendesse esse processo que havia na África do Sul como uma coisa muito natural. Somente depois, tá, quando os direitos civis dos negros americanos foram de fato conquistados, igualados, com muito tempo, é que começam as primeiras críticas. Mas só muito recentemente é que Nelson Mandela foi tirado da lista de terroristas do governo americano, e o governo americano chegou a dizer que era uma vergonha, né? Que era vergonhoso o governo americano ainda ter o nome de Nelson Mandela presente na lista de terroristas catalogados pelo governo dos Estados Unidos. A gente vê também nesse processo que Nelson Mandela, quando começou, atenção, ele de fato fez parte de uma luta armada. Muita gente questiona se ele foi terrorista, se ele não foi terrorista. Eu costumo dizer que efetivamente ele fez ações militares contra o governo. E uma luta daquela era muito difícil você conquistar, infelizmente. Você ia chamar o governo branco para tomar café, um governo que não permitia. Se você parasse para pensar, eu tinha banheiro para branco, e banheiro para negros.
certo? Eu tinha áreas no trem reservadas para eles, havia praias que o negro não poderia banhar, então tudo isso era muito difícil de ser conquistado no diálogo. Houve um momento em que você tinha que circular com um passaportezinho, uma carteira de trabalho, indicando onde você morava, onde você trabalhava, para lhe permitir o livre trânsito, e os negros sul-africanos, liderados inclusive nesse processo por grupos como o do Nelson Mandela, e eles queimaram esses documentos. Isso gerou uma violência gigantesca sobre as pessoas que participaram desse processo. Então não era fácil você conseguir conquistar as coisas se não fosse usando da força, infelizmente, naquele cenário. Agora, o que aconteceu? Nelson Mandela depois foi preso, foi acusado de sair do país, né, e não registrar sua entrada e saída, foi ter treinamento militar fora. Quando ele volta, ele vai ser preso por uma série de acusações, principalmente essas que eu estou citando a vocês, e depois ele vai ser punido à prisão perpétua. Nesse processo que ele é punido para a prisão perpétua, que ele pega a cadeia, ele vai passar vários anos, né, nessa situação de penúria. Então ele vai ficar no total 27 anos. 27 anos preso. É um tempo de fato gigantesco para uma pessoa que vai ficar na cadeia porque lutou para ter igualdade perante os outros. Então notem a dificuldade que é você parar para pensar, né, e entender porque a pessoa lutou por seus direitos para ter direitos iguais. Então não é fácil uma situação dessa. E aí ele passa 27 anos preso. Nos últimos anos, ele começa a compor até poemas para membros do governo, isso o aproxima do governo, faz com que ele depois seja o grande intermediador entre os grupos que lutam contra o governo e o próprio governo. Aí, claro que a comunidade internacional, essa sim é decisiva, faz uma pressão muito grande sobre a África do Sul, ameaçam fazer boicotes econômicos, e a África do Sul começa a sofrer uma grande pressão. Até que Frederick de Klerk, o último presidente branco, cumpre os acordos de promessa de campanha, os acordos internacionais, e com muito suor e até com um pouco de demora, ele vai libertar Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela é liberto, ele e o Frederick de Klerk vão acabar ganhando o Prêmio Nobel da Paz, o que é bastante significativo. Depois disso, o Nelson Mandela, ele foi eleito presidente, depois ele sai da presidência, mas continua tendo uma vida política forte, atuante, marcante, só que infelizmente depois ele declara que não vai mais participar ativamente da vida política para se envolver em questões familiares. Foi quando um de seus filhos morreu de AIDS, depois ele faz até críticas ao governo, ele tinha se afastado justamente para dar apoio à família, e critica o governo por não saber lidar com a questão da AIDS na África do Sul. Lembrem que a AIDS na África do Sul é uma questão complicadíssima. Houve momentos em que criticavam a Igreja Católica, diziam que ela era uma das responsáveis pelo surto, pela proliferação da AIDS na África do Sul, porque ela condenava o uso da camisinha. Gente, olha só, é muito complicada essa visão, ela é muito preconceituosa e muito tendenciosa. Ouça, se a igreja diz que não pode ter sexo fora do casamento, aí não é coerente você não usar camisinha. Então, para começar, é um ponto complicado. Mas se vocês assistirem o filme Senhor das Armas, vocês vão ver, olha no filme, Nicolas Cage tem uma cena que ele entra num hotel e tem duas negras lindas, espetaculares dentro do quarto do motel, e ele fala assim, poxa, sacanagem, esse rei é muito sacana, me manda esse presente, um presente de grego, porque eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas com AIDS na África, uma entre 4, se eu não me engano ele fala isso no filme, são pessoas que possuem AIDS, e aí eu estou sem camisinha, não vai dar certo, e elas continuam se insinuando para ele, e ele diz que não quer, ela, poxa, nós somos limpinhas, você não vê? E ele diz assim, olha, meio que quem vê cara não vê coração, e elas então tentam convencê-lo a não se preocupar com a doença. E aí vem o argumento que complica, o argumento que compromete o povo da África. Eles não têm medo da AIDS. E ela fala assim, para que ter medo da AIDS? Se existem doenças que matam imediatamente, se existem guerras, conflitos, e isso faz com que a AIDS, que mata em 10 anos, não seja o grande temor do povo da África. Tá? Então é um caso gravíssimo. E Nelson Mandela perdeu um filho para AIDS. Na verdade, gente, Nelson Mandela tem uma vida muito sofrida, perda de entes queridos, tá? Perda de filhos. Ele casou 3 vezes, certo? Casou 3 vezes. E o que é curioso é que quando foi ter a Copa do Mundo na África do Sul, nas vésperas da abertura, morreu uma netinha dele, ele não quis participar. Depois, no encerramento, ele apareceu de surpresa, foi aquela alegria para todo mundo. Eu costumo dizer que Nelson Mandela, ele tem frases que são impactantes. Ele diz assim,
nenhum poder na terra é capaz de deter um povo oprimido, determinado a conquistar a sua liberdade. Então essa frase é marcante de Nelson Mandela, e ela é uma frase que eu digo a vocês, ela de fato é verdadeira. Isso serve para a gente também no nosso dia a dia. Temos que lutar, temos que conquistar, temos que correr atrás. Não podemos, olha só, não podemos desistir todos os dias que matar nossos leões, todos os dias que vencer nossos problemas. E o vestibular de vocês é um deles, não desistam. Corram atrás do sonho de vocês. Existe uma frase que diz assim: pior do que estar preparado e não ter uma oportunidade é ter uma oportunidade e não estar preparado. Então se preparem, corram, estudem, pesquisem e vamos atrás. Pessoal do YouTube aí, curtam, se inscrevam no canal, tá bom? Façam isso, agradeço muito a vocês de coração. Professor Messias Magno, professor de História, amo o que eu faço, amo vocês e luto por um Brasil melhor. Beleza? Até a próxima, muito obrigado, valeu!